Passamos agora à apreciação da petição 138/13, da iniciativa do Movimento Erradicar a Pobreza. Solicita-se que seja promovido um debate pela Assembleia da República sobre a erradicação da pobreza. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros peticionários. Debatemos hoje a petição número 138/13, que tem como primeiros peticionários o Movimento Erradicar a Pobreza, que solicita um debate pela Assembleia da República sobre a erradicação da pobreza. Os peticionários pretendem que com este debate sejam encontradas soluções mais humanas para uma sociedade mais equitativa. A petição que agora analisamos está em linha com toda a programação deste Governo quanto às medidas de combate à pobreza e à exclusão social. Aliás, foi esse o quadro que encontramos em 2015. O agravamento das condições de risco de pobreza e de exclusão social dos portugueses, que exigiu medidas firmes e uma intervenção urgente. Para estancar esse agravamento foi necessário recuperar os rendimentos das famílias, aumentar o salário mínimo nacional, reduzir o desemprego, melhorar os salários, melhorar as pensões, criar novas formas de apoio social mais adaptadas às necessidades dos cidadãos mais vulneráveis, acabar com as situações de precariedade ou diminuí-las no emprego público, melhorar o sistema fiscal de forma a beneficiar as famílias mais vulneráveis aos rendimentos mais baixos, alargar a ação social escolar, melhorar o acesso ao sistema de saúde por parte das pessoas com rendimentos mais baixos. De acordo com o inquérito às condições de vida e rendimento de 2017, produzido pela Rede Europeia Antipobreza, em Portugal, em 2017 verificou-se uma melhoria dos indicadores de pobreza e a exclusão social, nomeadamente a diminuição da taxa de risco de pobreza ou exclusão social, a diminuição da taxa de risco de pobreza monetária, a diminuição da privação material severa. Segundo este inquérito, temos uma menor proporção e um menor número de pessoas em risco de pobreza, indicando assim uma melhoria efetiva. Ainda, de acordo com o mesmo inquérito, a taxa de risco de pobreza ou exclusão social diminuiu 1,8% face ao ano anterior e registou-se uma diminuição de 196 mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão social. Esta taxa apresenta em 2017 o valor mais baixo registado desde 2004, a altura em que se iniciou a análise deste indicador. Sabemos que em matéria de pobreza e exclusão social há sempre muito por fazer, mas não é difícil reconhecer os avanços alcançados nestes 4 anos de governação. Uma estratégia de erradicação da pobreza e de exclusão social tem de ser, por isso, uma estratégia transversal que enquadre devidamente todas as situações e proteja todos os cidadãos em risco ou em situação de pobreza. Esta estratégia está há 4 anos em curso e já produziu resultados. Estamos, assim, no bom caminho, disse. Palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. A pobreza tem em Portugal um caráter estrutural e persistente, não é uma realidade conjuntural. Praticamente metade das pessoas em Portugal experienciaram em algum momento da sua vida uma situação de pobreza. Em 2017, a incidência da pobreza atingiu 17,3% da população total, que foi o valor mais baixo desta taxa desde que o INE começou a publicar anualmente em 1995 e foi um valor percentual abaixo do que tinha sido em 2016, 18,3%. Ou seja, houve neste período cerca de 100 mil portugueses que abandonaram a situação de pobreza. Mas Portugal ainda não conseguiu eliminar o peso ofensivo de uma realidade que configura uma violação dos direitos humanos, como aliás a Assembleia da República declarou numa decisão que tomou em 2008, na sequência de uma petição promovida pela Comissão Nacional de Justiça e Paz. Portugal continua a ser um dos países da Europa com maior pobreza e com maiores níveis de desigualdade. No nosso país permanecem em situação de pobreza 1,7 milhões de cidadãos. Uma parte significativa destes são crianças e jovens. E por isso mesmo, as políticas públicas e a sociedade no seu conjunto têm ainda um imenso caminho a percorrer para erradicar este fenómeno.
Queria, em nome do Bloco de Esquerda, saudar os peticionários sobre o alerta que lançam com esta petição. Em Portugal, só no início dos anos 80 do século XX, começaram a aparecer os primeiros estudos sistemáticos sobre a realidade da pobreza. E só na década de 90 se cria o primeiro Programa Nacional de Luta contra a Pobreza. Em 2008, como disse, a Assembleia da República declarou por unanimidade a pobreza como conduzindo à violação dos direitos humanos. A assunção da pobreza não apenas como um problema social e económico, mas também como uma violação de direitos fundamentais, visava precisamente dar um novo impulso à responsabilização por parte do Estado e dar cumprimento ao objetivo da erradicação da pobreza em todas as políticas públicas e atos normativos, estabelecendo para esse efeito uma estratégia concreta. Sabemos, contudo, que o período que se seguiu revelou que essas expectativas sairiam goradas. Foi o período da austeridade, foi o período da intervenção externa, foi o período da Troika e foi o período em que houve um aumento brutal dos indicadores da pobreza e das situações de sofrimento social das famílias em Portugal. O combate à pobreza exige uma atenção e uma consciência em todo o espectro da intervenção política, desde as medidas relacionadas com a distribuição da riqueza, as políticas económicas, a regulação do trabalho, àquelas que incidem sobre a existência de mínimos sociais, dos cuidados de saúde à educação, da habitação aos transportes, do combate à discriminação também, incluindo quer ações de proximidade, quer as macropolíticas dos diversos setores. A avaliação do impacto sobre a pobreza de cada medida debatida no Parlamento é uma das dimensões do conhecimento, da monitorização e da responsabilização de todos no combate e na erradicação da pobreza. Uma avaliação deste tipo, como tem vindo a ser sugerida pela Rede Europeia Antipobreza, é uma forma de reforçar uma perspectiva multidimensional no combate à pobreza e na sua erradicação e de garantir que todas as políticas e atos legislativos nacionais, terminarei, Sr. Presidente, são avaliadas quanto ao seu previsível impacto, positivo, neutro ou negativo, no combate à pobreza, sobre a pobreza. O Bloco de Esquerda apresentou há uma semana um projeto que visa justamente que haja um debate anual sobre a pobreza na Assembleia da República, como é proposto por esta petição, mas que haja também uma avaliação prévia do impacto sobre a pobreza de todas as ações desta Assembleia. Entendemos que assim erradicar a pobreza passa a ser não apenas um objetivo, nem uma política setorial, mas uma preocupação de todas as políticas deste Parlamento e dos nossos atos concretos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, no ponto anterior, por lapso, não foi anunciado, passo a fazê-lo agora, que houve propostas de alteração da especialidade ao decreto-lei que estava em apreciação, o 54/18, propostas essas da iniciativa do CDS, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. Baixam todas à 8ª Comissão. Retomamos assim agora o curso deste debate, dando a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de saudar o movimento Erradicar a Pobreza e os seus representantes que estão aqui presentes no plenário a assistir a esta discussão, saudando também os milhares de peticionários que subscrevem esta petição e que convocam assim a Assembleia da República a debruçar-se sobre fenómenos tão importantes como a pobreza e a exclusão social, que continuam a ser realidades vividas por centenas de milhares de famílias e, aliás, como identificam os peticionários, por mais de 2 milhões de pessoas no nosso país que estão em situação de pobreza e exclusão social. E embora haja estatisticamente uma redução da taxa do risco de pobreza, como é possível identificar na análise que o Observatório Nacional Luta contra a Pobreza faz sobre os dados provisórios do Inquérito às Condições de Vida e Rendimentos de 2018, uma realidade que não está desligada também do caminho de reposição de direitos e de rendimentos pelo qual o PCP se tem batido, é preciso ir mais longe no combate à pobreza e à exclusão social, com vista à sua efetiva erradicação. A pobreza e a exclusão social não são inevitabilidades. São realidades que resultam de diversos fatores e que resultam de opções políticas de décadas profundamente ligados à injusta distribuição da riqueza e ao processo de concentração de riqueza que vários governos, ao longo de muitos anos, têm promovido. Atualmente, 1% da população detém cerca de 25% da riqueza nacional e 5% da população acumula quase 50% da riqueza nacional, o que é profundamente revelador das enormes desigualdades sociais que persistem.
Esta é uma das causas fundamentais e estruturais que importa ter sempre em conta na tomada de decisões e na discussão sobre estas matérias. Este flagelo social tem também na sua origem os baixos salários e, aliás, importa aqui também lembrar que há trabalhadores que, recebendo o seu salário, se encontram em situação de pobreza, mas também as situações de desemprego, de precariedade, a insuficiente proteção social, o aumento do custo de vida em bens e serviços essenciais. Por isso, o PCP tem afirmado e intervindo neste sentido que o combate à pobreza e à exclusão social tem que ser feito intervindo nas suas causas, sem prejuízo de medidas de emergência social que tenham que ser tomadas. O caminho para a erradicação da pobreza é inseparável da criação de emprego com direitos, da dinamização da produção nacional, do aumento geral dos salários, designadamente do salário mínimo nacional, como o PCP também aqui propôs, para 650 €, do aumento das pensões e das reformas, pelas quais o PCP tanto se tem batido, do reforço da proteção social, mas também do efetivo cumprimento do Estado das suas funções sociais, garantindo um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito, uma escola pública gratuita de qualidade e para todos, bem como também a necessidade do acesso de todos a uma habitação condigna, ao também o desagravamento da carga fiscal sobre os trabalhadores, entre outras medidas que importa que sejam tomadas. O PCP tem intervindo e apresentando propostas sobre todas estas matérias e é em propostas do PCP que têm também origem as resoluções tomadas na Assembleia da República do combate à pobreza entre as mulheres e à pobreza infantil, não sendo nunca demais lembrar as resoluções de 2008, nas quais a pobreza foi caracterizada como uma violação dos direitos humanos, resoluções que responsabilizam os governos na tarefa de implementar políticas públicas no sentido de erradicar a pobreza no nosso país. Esta é naturalmente uma luta que o PCP continuaremos a intervir e a bater-nos por um caminho de progresso e justiça social e uma efetiva erradicação da pobreza e da exclusão social. Obrigado. Senhor deputado Filipe Ana Correia Correia, do CDS, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do CDS o conjunto de peticionários que aqui está presente. Esta petição Erradicar a Pobreza e o seu movimento tem origem num contexto que está muito ligado ao tempo da Troika, em 2014, ainda nas consequências sociais, laborais e económicas desse momento grave que o país viveu. Depois teve a oportunidade de aprofundar aquilo que foram as motivações primeiras, nomeadamente através da estratégia que foi definida num segundo encontro que teve lugar em 2016, e a estratégia para uma definição de uma estratégia nacional de erradicação da pobreza, onde são elencados vários aspectos relativamente à pobreza duradoura, a pobreza no feminino, a pobreza e a política de austeridade, o combate à pobreza. Eu creio que, em primeiro lugar, há que saudar um movimento que surge da cidadania e da falta de conformismo em relação a uma realidade que afeta tantos cidadãos portugueses e seguramente o tema da pobreza é o tema que avalia aquilo que todos os dias deve ser a ação política. A ação política deve dirigir-se em primeiro lugar àqueles que mais precisam e, portanto, independentemente dos caminhos que seguramente todos temos diferentes para ir ao encontro desse combate e para combater a pobreza, para diminuir a pobreza, estou certo que aceitamos que esse deve ser realmente o nosso objetivo, a diminuição da pobreza, a diminuição do número das pessoas que sofrem. Um dos aspectos que me parece absolutamente fundamental reconhecer é que não é por se falar muito da pobreza, nem dos pobres, nem dos direitos daqueles que sofrem, que se reforça a situação dessas mesmas pessoas. Aliás, por coincidência, quis a coincidência que este debate ocorresse no dia em que um país como a Venezuela, onde um regime se afirmou precisamente em nome dos pobres, em nome daqueles que mais sofrem, em nome de toda essa realidade, representou, isso sim, um enorme aumento da pobreza, um reforço enorme do sofrimento e, portanto, um escandaloso choque entre aquilo que se prometia e a quem se dirigia e depois a realidade
que significou. Aliás, isso historicamente tem sido assim. Muitas vezes aqueles que mais falam em nome dos pobres, em nome dos que sofrem, contribuem de uma forma mais grave e mais acentuada para essa realidade. Isto apenas demonstra que, de facto, se nós estamos todos de acordo em relação à realidade, ao drama humano e ao mistério que ele representa também do ponto de vista profundo da nossa existência, nós divergimos naturalmente na altura de nos procurarmos entender sobre quais são as medidas que devem visar. A petição dá algumas linhas, fala, por exemplo, da importância de haver criação de emprego. E creio que todos estamos de acordo que, de facto, sem criação de emprego, a criação do emprego está naturalmente ligada à diminuição da pobreza. A criação do emprego, o dinamismo da economia, a possibilidade de nós nos afirmarmos em termos competitivos com outras economias, tudo isso são caminhos que reforçam o combate à pobreza. Por isso, Sr. Presidente, e vou terminar, numa matéria que é difícil ser sintético precisamente pela sua complexidade, mas parece-nos que é fundamental que o combate à pobreza seja associado a temas como o aumento da eficiência e o combate à ineficiência, o combate à corrupção. A corrupção provoca pobreza. Uma política que não reforça a liberdade, que não reforce e não considera o esforço e o mérito, também ela contribui para o aumento da pobreza. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cruz, mas desta feita o Sr. Deputado Rui Cruz, do PSD. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, após 3 décadas de planos e estratégias para erradicar a pobreza e um sem número de medidas, constatamos que a mesma persiste com dimensão relevante. Por certo, não ajudaram 12 anos de governos socialistas que conduziram o país a crises financeiras profundas. Por certo, não ajudaram quase 2 décadas de débil crescimento económico. Apesar de alguns avanços que registramos, preocupa-nos o facto de 2,4 milhões de pessoas ainda se acharem em risco de pobreza ou exclusão social em Portugal, mais de 1/5 da população portuguesa. Mais que criar novas medidas de apoio social, é essencial assegurar a intervenção e inclusão social, ou que esta é concebida, planeada e executada de forma integrada, que assuma um compromisso sério e abrangente entre todos, agentes envolvidos e beneficiários, e uma profunda capacidade de articulação entre organismos públicos e a sociedade civil, sendo necessário conjugar políticas de apoio financeiro às famílias com medidas efetivas de inserção social e integração no mercado de trabalho, com medidas que anulem os mecanismos que sustentam a transmissão da pobreza entre gerações. E, por mais bondosos que sejam os planos, sejam sapientes as estratégias e oportunas as medidas, sempre claudicarão perante fracos crescimentos económicos. Somente um crescimento económico robusto e continuado poderia sustentar um plano ou uma estratégia para erradicar a pobreza. Falamos de um crescimento económico expressivo e prolongado, bem superior a 3%, como defendia e apelava o Sr. Presidente da República. Um crescimento económico que suporte, sem sacrifício, políticas de valorização dos rendimentos, de criação contínua de melhor e qualificado emprego, políticas de qualificação e modernização dos serviços públicos e ampliação do Estado Social. Mas, afinal, o Governo resignou-se e registra crescimentos económicos cada vez menores. Em lugar de esperar empurrões da economia mundial, era necessário apostar de forma corajosa no tecido empresarial português, eliminando entropias na produção, na exportação, na competitividade e na internacionalização. Era necessário, de forma inteligente, desagravar a carga fiscal, promovendo deste modo e, ao mesmo tempo, a dinamização da iniciativa privada e a valorização dos rendimentos. E porque não tivemos crescimento económico relevante, optou-se pelo sacrifício dos serviços públicos, optou-se pelo aumento da dívida pública, tornou-se necessário manter e agravar a carga fiscal, tornou-se necessário conviver com a austeridade e a pobreza. Tarefa fundamental do Governo era tornar o país mais resiliente a ciclos de crise, promover de forma categórica o crescimento económico, facilitar oportunidades e garantir competências àqueles que precisavam de as agarrar. Não era tarefa fácil, nem uma política de resultados imediatos, por isso faltaram coragem e vontade. Por isso o Governo falhou. Disse. Obrigado. Este debate chegou ao fim.